que destrói a retribuição, as guerras. Se não houver perdão, eu contei um ciclo de uma família de 100 anos, que a mãe não perdoou, a filha não perdoou o pai, depois produziu o ódio na filha e a filha no filho. Aquele em 100 anos, o ódio vai passando uma família cristã, a mágoa, o ressentimento. E isso, como acontece nas famílias, acontece também nas nações. Todas as guerras, se você perguntar para cada um que está guerreando, ele vai dizer: eu estou retribuindo aquilo que me fizeram, aquilo que fez ao meu pai, meu avô. Então as guerras na Iugoslávia, na Bósnia, em Ruanda, nos países, outros países da África, da Europa, da Rússia, da ex-antiga União Soviética, todas as guerras na Irlanda do Norte, todas as guerras, quem está guerreando está retribuindo algo que ele foi vítima. E ele está retribuindo, e essa cadeia vai gerando mais violência, mais morte, mais destruição. Se não chegar a graça do perdão, que diz assim: eu perdoo, isso vai se perpetuando, isso vai se concretizando. E esse é o primeiro princípio. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor e da desgraça. É o perdão. Se não tiver o perdão, o Ariovaldo conta que um pastor amigo dele era vizinho de um muçulmano. E eram muito amigos. E um almoçava na casa do outro, e as famílias, os filhos brincavam juntos. E um dia eles conversando, o pastor perguntou para o muçulmano assim: eu sou muito amigo seu, eu gosto muito de você. Estavam falando da religião deles. Aí o pastor perguntou para eu queria que você me dissesse se um dia, porque eu sou humano, se um dia eu fizer algo que lhe magoe, que lhe machuque, ou se uma das brincadeiras dos nossos filhos, o meu filho machucar o seu filho, ou se num acidente que acontecer meu filho até tirar a vida do seu filho, o que a sua confissão diz para permanecer a nossa amizade? Porque eu gosto tanto de você. O que aconteceria se isso acontecesse? Se isso acontecesse? O que a sua religião diz sobre isso? Aí o muçulmano baixou a cabeça. Você não diz nada. Quer dizer, não tem. O Islã só fala de quê? Da retribuição, da vingança, do ódio. Se alguém fez o mal, tem que pagar com mal. Olho por olho, dente por dente. Na linguagem do Mahatma Gandhi, né? Olho por olho e todo mundo vai ficar cego. Dente por dente, todo mundo vai ficar banguela. Essa é a ideia do mundo. Esse é o ciclo. Então todas as religiões são naturais, são humanas. Então, quando alguém diz que o Islã é uma religião difícil, não, o Islã é a religião mais fácil do mundo. Porque a coisa mais fácil do mundo é odiar meu inimigo. É o ciclo natural, da natureza, dos animais. Agora, o que Jesus ensinou é um negócio elevado, sobrenatural. É o caráter de Deus. Você tem que perdoar. E num dos capítulos que nós falamos aqui do Filipenses, a grande questão dos estudiosos é assim: mas isso é impraticável. Capítulo 9, né, capítulo 10 do livro, vai tratar das guerras internacionais. Isso aí não se aplica na prática, né? Tem um livro que fala assim, a teologia dos Simpsons. Sabia que os desenhos dos Simpsons têm muita teologia. E um dia eu estava assistindo os Simpsons, aí o Bart está lá, o Bart no Homer, está preenchendo uma ficha. Alguém pergunta para ele: qual a sua religião? Aí ele vai lá escrevendo e ele fica pensando: esqueci, qual que é a minha religião? Aí ele fala: aquela que tem umas coisas muito lindas, mas que não funciona na prática. Olha que frase. Essa é a frase do mundo. Então, desenho, essas coisas todas têm teologia. Ele diz assim: é muito bonito, mas não funciona na prática. Então é o cristianismo, é isso mesmo. Coloquei, sou cristão. Então essa ideia de que o perdão não funciona na prática. E é aí que a gente tem que colocar em prática, né? E o segundo princípio, eu falei do primeiro, ele quebra o ciclo da violência, da culpa, da retribuição. Segundo princípio que ele dá para o perdão, é que o perdão é o único poder que pode aliviar
a força opressora da culpa no perpetrador, na pessoa que fez. Aquele que pode aliviar a força opressora da culpa sobre a pessoa que lhe causou o mal. E o interessante desse livro é que o Filipenses só conta histórias, né? São só histórias. É o único poder que pode tirar isso daí. Eu li um artigo na internet essa semana, acho que saiu na revista Época, de uma repórter que fez uma longa reportagem, uma longa pesquisa com pedófilos. Pedófilos presos, que estão na cadeia. Ela entrevistou muitos pedófilos. E o artigo dela é assim: a maioria dos pedófilos não são monstros. Não são monstros. Porque a gente acha que é monstro. E ao lidar com aqueles homens, ela descobriu que eles eram humanos. Ela percebeu em a maior parte deles uma culpa, uma vontade de morrer terrível. E a maioria deles eram vítimas de outros pedófilos. Todos os que praticaram o ato é porque já tinham sido abusados na infância. E isso estava dentro deles como um mal. E muitos deles falavam que preferiam a morte, a destruição, que queriam acabar com a própria vida. Então ela falando, o grande choque da minha reportagem foi descobrir que aqueles monstros eram humanos. E que eles estão clamando por perdão e por misericórdia. Então, e aí a gente fica pensando nisso, né? A culpa. Ele conta a história de um racista da Ku Klux Klan, que no final da vida chamou a esposa e falou: olha, você sabe que eu fui processado, julgado, e durante 30 anos eu neguei que eu matei aquele negro lá, mas eu não posso morrer com essa culpa. Eu matei ele, sim, ele tinha sido inocentado. E 30 anos eu carreguei essa culpa dentro de mim, mas eu não posso morrer com essa culpa. Contou para a sua esposa. E a esposa foi visitar a viúva daquele que ele tinha matado, por causa da culpa. A culpa vai destruindo as pessoas, aqueles que ainda não são cauterizados. Eu contei para vocês uma história de uma mulher que tinha uma hemorragia há vários anos. História atual, não da Bíblia. E foi todos os médicos e ela não encontrava a cura. Nenhum médico descobria. Aí um dia ela foi na igreja, o pastor conversou com ela, pregou para ela e falou para ela: o seu pecado está perdoado. Porque aí ela contou para o pastor o que tinha acontecido. Quando ela era nova, ela fez um aborto voluntário. Ela não queria o filho e fez o aborto. E aquilo gerou uma culpa tão intensa dentro dela que somatizou, virou uma doença. Por isso ela sangrava. Quando o pastor pregou o evangelho e falou assim: você está perdoada, o sangue parou de sair, a mulher foi curada. Só o perdão que pode aliviar a culpa, que pode curar. Eu nunca esqueci daquele filme Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, que escreveu o livro, depois virou filme. Quando o Dr. Drauzio, atendendo os criminosos lá, tinha um criminoso, assassino, que ele estava tendo alucinações, pesadelos, e por isso ele tremia durante o dia. Ele foi procurar o Dr. Drauzio. E o Dr. Drauzio avaliou e falou assim: meu filho, o que você tem se chama culpa. Aí ele falou assim: doutor, e para esse mal tem remédio? Aí o Dr. Drauzio falou: se tivesse, todo mundo iria querer. Está lá no filme. Se tivesse remédio para a culpa, todo mundo ia querer. Só que no final do filme, passa esse criminoso ajoelhado numa capela evangélica, lá do Carandiru, ajoelhado aos pés de Jesus, clamando por perdão. Porque a única cura para a culpa é o sangue da cruz.
É o sangue que foi derramado de acordo com o Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tem essa disposição de perdoar, por isso que Ele nos criou. Porque Ele já tem essa disposição de nos amar, por isso que Ele nos criou. E o perdão é o único poder que pode aliviar isso daí, que pode tirar a culpa da pessoa. É você ouvir isso e dizer, você está perdoado, você está perdoado. É o perdão que pode fazer isso. Ele conta outra história de um outro membro da Ku Klux Klan, Larry Trapp, era o grande dragão, perseguia os negros e os judeus. E ele mandava cartas de ódio para um cantor judeu. Só que no final da vida, esse dragão branco, né, o grande da Ku Klux Klan, ficou doente, sem ninguém para cuidar dele. Aí o cantor judeu falou assim, venha morar conosco, nós vamos cuidar de você. E trouxe ele na velhice. E aí ele disse que aquele amor desarmou ele de todo o seu ódio. De todo o seu ódio. E nos últimos anos da sua vida, o que ele fez? Ele mandou cartas pedindo perdão para todos aqueles que ele tinha ofendido, todos que ele tinha odiado. Porque o perdão tirou dele o ódio, tirou aquilo que o matava, que o destruía, né? Então, essa coisa do perdão é a única força que pode remover a culpa, que pode transformar as pessoas e que pode remover o ódio do coração humano. É o perdão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Mais outra história que o Philip Yancey conta, por isso que o livro dele é bom, são só histórias. Em 1992, eu acho, 93, passou na televisão um distúrbio nos jornais em Los Angeles, e alguns policiais pegaram um motorista negro, puxaram e filmaram lá de cima, filmaram o cara espancando o motorista, bateram e tal. Isso todo mundo viu. E daí levaram os agressores, os policiais, para o julgamento. E aí eles estavam lá, bem assim, né, firmes. Mas o motorista estava lá no tribunal também, todo inchado, machucado. E aí as câmeras também filmaram, quando ele, o motorista que foi linchado, saiu e foi encontrar as mães dos policiais. E o negro foi lá e abraçou uma por uma e falou para ela assim, eu os perdoo. Eu os perdoo, eu os perdoo. E uma das mães do policial agarrou ele assim, chorou e falou assim, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho. Isso é a força do perdão. Isso é o poder do perdão. E só Jesus ensina isso, e só Jesus nos ensina a fazer isso. Então, o perdão nunca é uma opção para nós. O perdão nunca é eu vou analisar se você merece o perdão. O amor, o perdão não é uma possibilidade. Né? Quando o Ari e o Valdo falavam isso, eu ficava pensando, que coisa fantástica, não? O cara fala isso, mulher que ele viveu a vida toda, era um missionário exemplar, e a mulher o abandonou, um outro homem, e o cara pregando ali. Ele fala assim, porque o perdão não é uma opção para mim. Para eu ser cristão, eu tenho que perdoar. E está perdoado. Em nome de Jesus está perdoado. Então, não é uma opção para nós, para a igreja, é de pensar se merece, se não merece. Não tem isso. É a única coisa que Jesus falou, para você ser perdoado, você precisa perdoar, porque Deus é perdoador. E o perdão é o centro da fé cristã. E em terceiro lugar, ele diz que o perdão coloca o perdoador do mesmo lado de quem cometeu a afronta, né? Quem cometeu a afronta. Quer dizer, quando você perdoa, você pensa que você também foi perdoado. Você pensa na afronta que também você cometeu contra Deus.
E você se coloca do mesmo lado de Deus. Então, quando a gente perdoa, nós estamos do mesmo lado de Deus. Deus foi ofendido por nós pelo nosso pecado. E quando você perdoa alguém, você está se colocando naquele mesmo lado. Eu lembro uma vez que eu tinha uma senhora na igreja, tinha acabado de se converter. Ela, o marido, senhora, já se converteu na igreja. Pouco tempo estava vindo na igreja. Aí um dia, no domingo à noite, né, ela morava em frente à igreja. Terminou o culto domingo à noite, eu lembrei assim, estou esquecendo de alguma coisa. Aí eu lembrei, aquela irmã tinha me convidado para almoçar na casa dela naquele domingo. Eu só lembrei no domingo à noite, depois do culto. E ela era nova na igreja, ia chamar os parentes para conhecer o pastor. E morava na frente da igreja, olha que coisa. Não tinha nem como dar desculpa, morava na frente. Aí eu terminei o culto e eu fiquei pensando, eu esqueci disso agora. Eu fiquei pensando, a mulher passou a manhã toda preparando esse almoço. Deve ter comprado um monte de coisa, nunca tinha ido na casa dela. Ia chamar os parentes para conhecerem o pastor que agora estava frequentando. Imagina ela lá, meio-dia, esperando o pastor chegar, e o pastor não chega. E os parentes perguntando, cadê o pastor? Meio-dia e meio, 1h, cadê o pastor? Porque, o que ela está sentindo? Imagina, o que ela está sentindo agora? O que ela está sentindo? Desprezo, falta de respeito, falta de consideração, falta de amor. Porque eu moro na frente aqui, é porta com porta da igreja. Mas eu estava precisando de perdão. Né? Eu cometi o pecado. Se alguém fizer isso comigo, como é que eu vou me sentir? Se alguém fizer isso com você, você comprou uma picanha, chama o cara, nem liga para você dizendo que não vai, você fica lá esperando. Então, eu estava no papel de ofensor, de agressor. E eu estava precisando de perdão. Quando alguém fizer isso comigo, e já fez, eu lembro de que eu também já precisei. De que eu também já fiz o mal. De que você se coloca do lado. Em Hebreus 5 diz que Jesus sabe o que nós passamos porque Ele esteve aqui. Ele se compadece de nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque Ele esteve aqui, e Ele foi tentado como nós, Ele sabe como é, e Ele se pode colocar como intercessor, se coloca do nosso lado, porque Ele esteve aqui. Então, quando você perdoa, quando você afronta, você tem que se colocar desse jeito. E é assim que Jesus se colocou no nosso lugar, Ele esteve aqui. É assim que a gente tem que pensar nessas coisas. É assim que a gente tem que pensar no perdão. E a gente tem que pensar que todos nós somos culpados. E Jesus se colocou no nosso lugar. E o outro lá que te feriu, se coloque no lugar dele. Pense no lugar dele. Então o Filipenses coloca esses princípios aí. A única força, a única alternativa para parar. Para quem quiser saber, o pessoal quer saber sempre o fim da história, né? Aquela história que eu nunca terminei dos meus dentes aqui, até hoje, o pessoal pensa que eu tenho chapa aqui nos dentes, né? É natural mesmo, dente. Eu não completo as histórias que eu começo, né? Essa irmã não saiu da igreja, graças a Deus, eu fui lá na mesma noite, pedi perdão, ela perdoou, ficou meio assim, mas depois eu conquistei o coração dela de novo, aí eu voltei para almoçar lá umas 300 vezes depois. Para pagar bem aquele, eu fui umas 300 vezes depois lá, para pagar bem aquele que eu não fui. E a história é linda, porque ela morava com o marido dela há 30 anos, porque ele era divorciado, e não saiu o divórcio, eles moravam juntos, e o sonho dela era casar. Aí ela vestiu-se de noiva, ele de terno, 30 anos morando junto, eu fiz o casamento dos dois lá na igreja. Ela entrou de noiva lá, foi uma coisa linda, né? Ele já tinha uns 70 anos, eu falei, cuidado com a lua de mel. E eu fiz o casamento dos dois, foi uma coisa linda. Dessa história, o perdão restaura, cura. Então, essa é a força da fé cristã, esse é o diferencial da fé cristã.
Esse é o capítulo, quem está lendo o livro, esse é o capítulo 8. Por que perdoar? Eu quero falar um pouco hoje do capítulo 9, que se chama Acerto de Contas. Quero terminar essa parte aí dos capítulos. Se você está lendo o livro aí, você vai ver que não dá para falar de tudo que tem no livro. A gente fala de algumas coisas desse livro. E quem não leu esse livro, leia, compre, porque vale a pena você ler. Agora, pior do que isso, foi um professor meu do seminário que estava em outra cidade, recebeu um telefonema, falou: pastor, onde você está? Eu falei: por quê? Porque está aqui, a noiva está querendo entrar, a noiva está esperando você chegar para entrar, e ele estava acho que uns 400 quilômetros, esqueceu do casamento que ele ia fazer. Ele disse que esse não perdoaram ele não. Não perdoaram ele não. Imagine um negócio desse. Né? Você perdoaria o pastor que não fez seu casamento? Por isso que a gente precisa anotar as coisas, precisa anotar. Esse capítulo, ele conta a história que eu mencionei aqui numa pregação, e aí esse já valeria uma aula inteira só sobre essa história, que virou um livro. Simon Wiesenthal, judeu, teve 89 pessoas da família dele, tudo da família, assassinadas pelos nazistas. 89. Foi preso, ficou no campo de concentração, viu sua mãe sendo levada naqueles vagões para o campo de concentração, viu sua família ser exterminada pelos nazistas. O Simon Wiesenthal aqui, um dia estava já no final da guerra, no finalzinho da guerra, já livre ali, no hospital, uma enfermeira veio atrás dele e falou assim: você é judeu? Eu falei: sou. Então vem aqui, por favor. Levou ele até uma sala e lá tinha um alemão deitado à beira da morte. A enfermeira falou: ele está desesperado para falar com um judeu. Aí ele chegou perto do oficial, o oficial falou assim: você é judeu? Eu falei: sou. Aí chegou perto dele, assim, na cama, puxou ele para perto e falou assim: por favor, me escute. Aí o oficial alemão contou para ele que, por terem sido sofrido um pouco ali, os alemães ficaram com ódio, eles foram atrás dos judeus e mataram um monte de judeus. Eles colocaram os judeus presos assim numa casa e queimaram. E ele diz: eu lembro de uma mãe que estava com sua filha pequena e ela saiu do fogo, pegando fogo, ela pulou, quando ela pulou a gente metralhava e matava todos assim, ó. Essa cena me persegue a vida toda, dizia o oficial. Eu fiz isso, é horrível. O que eu fiz. E eu vou morrer aqui agora. Eu não posso morrer sem pedir perdão para um judeu. Por favor, me perdoe. O Wiesenthal diz que só virou a cabeça e saiu fora. E deixou o homem lá morrendo. Ele diz que aquilo ali perseguiu ele durante anos e anos. O que ele deveria ter feito? O que ele deveria ter feito? Nesse sentimento, ele foi procurar a mãe do oficial e achou. Para piorar as coisas, a mãe só falou a coisa boa do filho. E aí transformou o filho num ser humano. Para ele era um monstro, agora era um humano, era um homem. Que fez uma barbaridade, uma monstruosidade. Aí o Wiesenthal, de tanto peso, ele resolveu escrever uma carta contando essa história para 32 pessoas célebres, rabinos judeus, sacerdotes católicos e pastores protestantes, e algumas outras celebridades, assim, gente famosa. 32 pessoas, ele mandou a carta perguntando o que eu deveria ter feito. Somente 6 responderam dizendo que ele deveria ter perdoado.
todos os outros disseram: você fez certíssimo. Você não pode perdoar uma barbaridade dessa. Não tem perdão por um ato como esse. É impossível perdoar. Não é normal haver perdão. Você não poderia, você fez certíssimo. E apenas 6 pessoas disseram que ele deveria ter perdoado. De 32 líderes religiosos. Até alguns cristãos falaram assim, ó, isso daí vai além do perdão. Vai além do perdão. Eu pergunto para você, você acha que alguém está fora do perdão? Você acha que alguém está fora do perdão de Deus? Né? Será que alguém está fora da misericórdia e da graça de Deus? E aí que entra a crítica. Mas será que essa ética cristã serve para esse mundo? Aí o Filipenses responde: como seria um mundo sem o perdão? Como seria um mundo onde cada ofensa fosse respondida à altura? Como seria um mundo sem a graça de Deus? Como seria um mundo sem a misericórdia? Como seria? Ele cita um autor que diz que a vingança nunca alcança o que deseja. Nunca. Nunca alcança o que deseja. Se você assistir um filme como Cidade de Deus, é um filme que vai perpetrando a violência e o ódio. E no final do filme, quando o traficante é morto, são as crianças de 10 anos que pegam as armas e vai perpetuando o ódio e a violência. Se você assistir um outro filme americano chamado O Reino, que é um filme que fala da guerra americana no Iraque, você vai ver quando os soldados americanos vencem, mas no final está lá o do Iraque deitado, morrendo, passando para o filho dele o ódio. Quando você crescer, vingue o seu pai, vingue o seu pai, vingue o seu pai. E aí o ódio vai se perpetrando, o ódio vai se perpetrando. Os coreanos odeiam os japoneses, que os japoneses dominaram a Coreia. O Paquistão odeia a Índia. Em Ruanda, os Tutsis odeiam os Hutus. Na Irlanda, os protestantes odeiam os católicos. Quer dizer, como seria um mundo sem o perdão? Como seria uma família sem perdão? Seria a família que eu contei semana passada, que o marido morou 40 anos com a mulher e um não falava com o outro, era dividido no meio assim, ó. Por causa de uma ofensa que um causou sem perdão, o outro que dormiu 20 anos no corredor e um não pedia perdão para o outro. Esse é o casamento sem perdão, a família sem perdão, as relações humanas sem perdão, o ódio, 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 ódio. A cadeia, a cadeia, a cadeia. Tem um filme brasileiro chamado, é muito parecido com a realidade de alguns lugares do sertão nordestino, de que o cara tem que salvar a honra na peixeira. Acho que o nome do filme é Abril Despedaçado. Que aí vai matando. Uma família tem uma rivalidade histórica. Que um matou o outro vai e mata o filho. Então o outro cresce, vai lá e mata outro filho. E tem um código de honra entre eles. Fala assim, tem que pagar com sangue. Aí até que entra acho que é o Rodrigo Santoro, que é o ator. Aí ele precisa quebrar essa lei da desgraça. Porque é assim que funciona. Porque todos nós precisamos. Então, se não houver perdão, como seria o mundo? Como seria a fé cristã? Aí o Filipenses, nesse capítulo, no 9 e no 10, ele vai mostrando nas histórias do mundo como o poder da graça de Deus influenciou as relações internacionais. Como homens inspirados pelo Evangelho começou a trazer lampejos de graça no meio das desgraças humanas. Das desgraças humanas. E aí se erguem alguns homens na história. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, não sendo cristão, mas inspirado no ideal do Evangelho. Nelson Mandela, Desmond Tutu, na África do Sul. E outros homens, Gordon Wilson, na Irlanda, que em 1987 o IRA colocou uma bomba no prédio e o Gordon Wilson e a sua filha de 20 anos foram soterrados.
Ele conseguiu escapar, a filha foi morta lá, mas antes dela morrer, eles soterrados, a filha agarrou a mão dele e falou assim: papai, eu te amo. E morreu. E Gordon Wilson se levantou dali e falou para toda a televisão quando ele saiu do hospital: eu perdoo e eu oro para que Deus perdoe os assassinos da minha filha. E ele começou uma campanha de reconciliação e perdão. Aí ele se reuniu, foi falar com os terroristas do IRA e falou assim: eu sei que vocês fizeram tudo isso porque vocês perderam os seus entes queridos também. Eu sei o que vocês sentem, por isso eu os perdoo. Vocês estão perdoados. E aí como é que fez o IRA entregar as armas na Irlanda? Perdão, ele foi eleito senador, Gordon Wilson, fez uma cruzada e começou a gerar reconciliação no país. Católicos perdoando protestantes, que os católicos odiavam os protestantes desde 1640, quando Oliver Cromwell dominou na Inglaterra e perseguiu católicos, e os protestantes odiavam porque em 1500 a Maria Sanguinária matou milhões de cristãos, de protestantes, e aí gerou uma guerra de 400 anos de ódio. Se o perdão não entrasse naquilo ali, a desgraça ia proliferar, ia crescer a morte. Então um homem que perdeu a filha, colocou o evangelho em prática: eu perdoo vocês estão perdoados. E ele foi perdoado. O Martin Luther King, o Philip Yancey foi criado numa igreja evangélica racista. Dizia que lá falava que a maldição de cão é que Deus fez ele ficar preto. E é por isso que os negros são escravos dos brancos. E ele mesmo chamava o Martin Luther King de Martin Lúcifer Negão, né? Era assim que ele chamava. Em 1960, ele conta no livro aqui, você vai ler, que na igreja dele tinha uma cartinha que ele entregava para todos os defensores dos direitos civis. Os direitos civis é direitos iguais. Em 1960, nos Estados Unidos, eles entregavam para as pessoas dizendo o seguinte: a igreja evangélica dizia assim, quando vinha alguém dos direitos civis para frequentar, eles entregavam um cartão dizendo assim: crendo que as motivações do seu grupo são dissimuladas e contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus, não podemos estender-lhe as boas-vindas e respeitosamente lhe pedimos que deixe o recinto. As Escrituras não ensinam a fraternidade dos homens e a paternidade de Deus. Ele é o Criador de todos, mas Pai apenas daqueles que foram regenerados. Se qualquer um de vocês está aqui com sincero desejo de conhecer Jesus Cristo, estaremos dispostos a falar individualmente a respeito da palavra de Deus. Era uma carta que eles entregavam para quem defendia a união de negros e brancos. Assim, não pode haver essa união. Então, e o Martin Luther King se levantou nos Estados Unidos, dizendo assim: nós vamos contra o racismo, a discriminação, sem violência e sem revidar. Se eles baterem numa face, ele vai dar outra. Aí o Martin Luther King ia com a marcha, né? E os policiais vinham e batiam na cara dele. E ele ia mesmo, porque ele queria mostrar. Que ele falou assim: o mal da nossa sociedade tem que ser exposto. Então algumas vezes os policiais iam a cavalos e ele colocava toda a igreja, todo o povo ajoelhado, orando e cantando, e os policiais iam passando por cima. E aí quando as televisões começaram a filmar, isso começou a entrar na consciência dos brancos. Começou a entrar na consciência dos brancos. Começou a queimar. O Luther King foi preso uma vez, e aí lá na cadeia, muitos pastores brancos diziam: você está sendo muito radical, vá mais devagar. Ele escreveu uma carta, que é um negócio lindo, é um negócio assim que, é uma imensa de uma carta, mas ele escreveu uma carta que é digna de Isaías, Jeremias e Amós. É um profeta escrevendo aquela carta, coisa linda, fantástica. E essa semana eu descobri no YouTube aquela pregação que eu tinha lido, filmaram. Um dia antes dele morrer, aquela pregação, filmaram as últimas palavras dele. Que ele diz assim: eu queria viver muito, mas eu não sei se eu vou viver muito.
Eu não sei se eu vou entrar na terra prometida, mas eu sei, lá na igreja o povo gritava, né? Tem o áudio, né? Mas eu sei que nós vamos entrar na terra prometida como povo. Porque como Moisés, eu vi a terra prometida e eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória do Senhor. No outro dia, mataram o Martin Luther King. O cara morreu assim, é uma morte gloriosa, não? É uma morte gloriosa, se arrepia. Então, e aí ele tinha que segurar o povo da igreja, que o povo da igreja queria revidar. Os outros que não eram crentes queriam partir para a pancadaria. Mas sem fazer isso, a graça quebrou o ódio dos racistas. Quebrou o ódio do racismo. A graça. O Nelson Mandela. Gente, a África do Sul, os parlamentares, os brancos da África do Sul, a grande maioria é tudo igreja reformada calvinista holandesa. Tudo irmão nosso. Sabe aqueles brancos lá na África do Sul? É tudo irmão nosso, tudo calvinista. E o Nelson Mandela ficou preso 27 anos. E o Desmond Tutu, bispo anglicano, quando o Nelson Mandela saiu, Desmond Tutu falou assim, nós não vamos vingar, nós não queremos vingança. Nós queremos reconciliação. Nós vamos perdoar os negros. Não, agora é a nossa vez. O Mandela foi eleito presidente. Agora é a nossa vez, Mandela. Nós vamos perdoar. Fizeram um filme agora que eu nem assisti, mas eu sei da história do filme. Né? O rugby é o esporte mais popular da África do Sul, mas é um esporte só de branco. Só de branco. Negro não participava. O Nelson Mandela fez tudo para levar a Copa do Mundo de Rugby para a África do Sul e foi realizada lá. E os negros não iam no estádio porque o rugby é só de branco. E o Nelson Mandela começou a chamar o povo. É uma só nação, um só país. Uma só nação, um só país. Ele foi no estádio e chamou os negros para irem para apoiar a seleção. E na final, parece que é um negócio de filme, por isso que virou filme, né? A história. Na final, a África do Sul foi disputar a final. Chegou na final, o jogo estava empatado. No intervalo do jogo, o Nelson Mandela entra, vestido com a camisa do time do rugby, fala com os jogadores, a plateia, negros e brancos se unem. Nós somos uma só nação, um só país, porque o Mandela sabia que o país estava fraturado. Ele precisava unir, os negros precisavam perdoar os brancos para ser uma nação só. Para ser uma nação só. E a África do Sul ganhou no último minuto do jogo, mas coisa de filme. E aí quando ganhou, o Mandela veio entregar a taça e todo o estádio começou a gritar Madiba, 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 que é Mandela, Mandela, Mandela. E ele vem e abraça o capitão branco de rugby. E aí o capitão conta na ESPN, um documentário, ele falou assim, eu nunca vi aquilo, todos nós chorávamos, o estádio inteiro chorava pela força moral do caráter de um homem que gerou perdão, perdão e perdão. Naquele esporte ele estava unindo uma nação fraturada pelo ódio. Que coisa fantástica. Por isso que o Mandela é hoje o maior líder moral do mundo. Não há ninguém que tenha maior autoridade moral na história do que o Nelson Mandela. Porque ele não gerou ódio. 27 anos preso, incomunicável. 27 anos na cadeia. Ele sai da cadeia buscando perdão e reconciliação da sua nação. Está gerando união na África do Sul. E agora a África do Sul, esse ano, vai sediar a Copa do Mundo. É uma grande vitória. Está unindo uma nação em torno de um só propósito, uma nação do mesmo amor. Então, há histórias assim, para terminar. Em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, em 10 países do mundo, o comunismo ruiu. De uma hora para outra, assim. Não houve revolução, não houve guerras, não houve derramamento de sangue. Na Romênia, que tinha lá o ditador Nicolau Ceausescu, sanguinário,
sanguinário, perseguia os cristãos. Quantos milhares de cristãos os comunistas não mataram? Quantos milhares? Vários pastores no mundo inteiro orando. Na Romênia, um pastor chamado Laszlo Tox começou a orar com a sua igreja para que Deus libertasse o povo daquele regime. Em 1989, o povo começou a vir orar. E aí um dia eles fizeram uma passeata. E um dia eles se reuniram na igreja e começaram a acender velas. E de repente de 500 pessoas foi para 1.000, 10.000. Centenas invadiram e o povo acendeu. E quando eles reuniram, e o cara acendeu a primeira vela, o policial atirou ele e machucou sua perna. E ele perdeu a perna. E alguém falou assim, valeu a pena perder a perna? Valeu, porque eu perdi a perna, mas eu acendi a primeira vela. E as luzes entraram ali, de repente houve uma revolução silenciosa dos cristãos orando. De repente na Romênia, na Albânia, os cristãos se levantaram, evangélicos, católicos, começaram a orar, o muro de Berlim caiu, sem derramamento de sangue. Oração, testemunho, graça e perdão. Na Polônia, muitos cristãos passavam na frente dos policiais que matavam e diziam assim, nós perdoamos vocês, nós perdoamos vocês, nós perdoamos vocês. E o perdão, a graça e a oração dos cristãos, sem arma, sem revolução armada, derrubou o comunismo. Derrubou o comunismo. Essa é a força mais poderosa do mundo. Essa é a força da fé, essa é a força do Evangelho, essa é a força de Jesus Cristo. Parece uma coisa etérea, mas é isso que sustenta o universo. Sem o perdão de Deus, o universo seria destruído. O perdão é que sustenta as nossas vidas. O perdão é que sustenta os casamentos, as famílias, as igrejas. O perdão é que pode mudar esse mundo. É só o perdão de Deus no nosso coração. Então isso não é uma opção. Isso tem que ser uma atitude constante do nosso coração. Eu perdoo. Está perdoado, está liberado em nome de Jesus. Amém? Vamos passar a palavra. Tem muita mais história nesse livro, viu? Eu falei de umas 15, tem mais umas 60, só nesses capítulos que eu não falei. Histórias lindas, histórias lá da União Soviética, que o próprio Filipe serviu a reconciliação, a graça. Então, só as histórias que nos edificam e que nos fazem crescer espiritualmente. Jussara.